Olá, me chamo Marina Camila e hoje vou falar sobre o sistema econômico atual do Brasil. Vamos falar sobre o PIB, a inflação, taxa de juros, política cambial e empregabilidade. Bom, você já perguntou qual é o sistema econômico vigente no Brasil? O Brasil adota um sistema econômico conhecido como economia mista ou capitalismo misto. Esse sistema combina elementos do capitalismo, onde o setor privado desempenha um papel significativo na produção e distribuição de bens e serviços, com elementos do socialismo, onde o Estado intervém na economia para regular e promover o bem-estar social. O capitalismo surgiu na Europa Ocidental, no final da Idade Média. É baseado na acumulação de capital privado e na propriedade privada. Suas principais características incluem a defesa da propriedade privada, procura pelo lucro e trabalho assalariado. No entanto, a economia mista brasileira não é puramente capitalista, pois o Estado também desempenha um papel importante na regulação da economia e na promoção do bem-estar social. Neste contexto, o brasileiro atua em diversas áreas para regular a economia e garantir a estabilidade econômica, promover o bem-estar social e reduzir a desigualdade social que existe também, garantir a oferta de serviços públicos essenciais, como saúde, educação. Então, dessa forma, a economia mista, busca equilibrar a liberdade do mercado com a necessidade de intervenção estatal para promover o desenvolvimento econômico e social do país. Então, como está nosso PIB, nossa inflação, taxa de juros, política cambial e empregabilidade nos últimos 12 meses? Bom, o PIB brasileiro apresenta um crescimento projetado em 1% em 2023 e vem mostrando sinais de recuperação pós-pandemia. Porém, o crescimento pode ser moderado devido à inflação e incertezas políticas. A inflação no Brasil tem sido uma preocupação constante, com taxas elevadas em alguns períodos. E em 2024, a inflação medida pelo IPCA apresentou alta, levando o Copom a aumentar a taxa básica de juros, a Selic, para 12,23% ao ano, como medida para controlar a inflação. A taxa de juros básica, conhecida como taxa Selic, é definida pelo Banco Central e influencia a economia do país. Recentemente, a taxa Selic foi elevada para conter a inflação alta e suas decisões são influenciadas por fatores econômicos e políticos. A política cambial brasileira nos últimos 12 meses tem sido marcada por uma flutuação controlada, conhecida como flutuação suja. Isso significa que o Banco Central interfere no mercado de câmbio para evitar grandes variações no valor do real em relação ao dólar. O Conselho Monetário Nacional, a CMN, é responsável por definir as diretrizes da política cambial brasileira. Nos últimos 12 meses, a CMN tem buscado equilibrar as necessidades de controlar a inflação com a necessidade de manter a competitividade das exportações brasileiras. O Banco Central tem utilizado swaps cambiais para influenciar o valor do real em relação ao dólar. Além disso, o Banco Central também tem utilizado as taxas de juros para controlar a inflação e influenciar o valor real. É importante notar também que a política cambial brasileira é influenciada por fatores internacionais, como a política monetária dos Estados Unidos e a situação econômica global. Além disso, a política cambial também é influenciada por fatores domésticos, como a situação fiscal do governo e a inflação interna. Em resumo, a política cambial brasileira nos últimos 12 meses tem sido marcada por uma flutuação controlada, com o Banco Central interferido com o mercado de câmbio para evitar grandes variações no valor do real em relação ao dólar. A minha visão sobre a economia brasileira do último ano é de cautela e estabilidade, pois o país adota uma economia mista, que combina elementos do capitalismo e do socialismo, o que permite uma certa estabilidade econômica. Os indicadores econômicos nos últimos 12 meses mostraram o crescimento do PIB, a inflação alta, o IPCA apresentado em alta também, levando ao aumento de taxa básica de juros, que é a Selic, taxa de juros básica elevada para conter a inflação alta, política cambial marcada por uma flutuação controlada com o Banco Central, interferindo no mercado de câmbio, mercado de trabalho mostrando sinais de recuperação, mas ainda também enfrentando desafios. Em resumo, a economia brasileira apresenta sinais de estabilidade, mas ainda enfrenta desafios com a inflação e falta de emprego.
Então é isso. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo sobre o sistema econômico brasileiro com vocês. E muito obrigada por assistir até o final.